Olá, o ministro da Saúde, Nelson Taidt, participou de uma audiência pública virtual no Senado para falar sobre as ações do Ministério no combate à pandemia de Covid-19. Sobre isso, a gente fala agora no programa Argumento com o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, senador que é médico, vinha já liderando um conjunto de audiências antes da pandemia para a regulamentação da telemedicina no Brasil. E foi uma das primeiras autoridades brasileiras a pegar a doença, a pegar a Covid-19, foi parar na UTI, mas agora parece recuperado, né, senador? Muito obrigado por conversar com a gente. Muito obrigado, Ângela. Meus cumprimentos a todo mundo que estão nos acompanhando. Para mim é um prazer voltar aqui, parabenizar toda a equipe da TV Senado por essa forma de engenhar a comunicação, mesmo no tempo de sessão remota, de entrevista remota e por aí vai. Mas é verdade, nós tivemos, infelizmente, a positivação do Covid-19, mas felizmente consegui superar tudo isso e já estou pronto, recuperado, devidamente com os anticorpos para poder continuar o trabalho que a gente vinha desenvolvendo aí no Senado da República. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Deixa eu começar com uma pergunta que talvez seja a que gerou mais polêmica no debate. Vários senadores trouxeram o tema à tona. Isolamento social. Os senadores cobraram muito do ministro Taidt uma posição sobre isso e ele voltou a enfatizar que o Ministério não vinha defendendo a flexibilização do isolamento social. Sua avaliação? É fundamental. Eu vou lhe explicar por quê como médico. Até porque depois que eu fui contaminado, eu fui estudar essa doença. Eu tenho acesso a artigos científicos, a comunidades de fora. Quando uma pessoa está infectada e com sintomas leves, porque no início dessa infecção, os sintomas que cada indivíduo apresenta são sintomas leves. Ele piora do 10º dia para frente. Você acha que é uma gripe. A cada vez que você sai para fora, estando contaminado e não estando isolado, você tem a chance de contaminar 7 indivíduos. Ao passo que, se você está isolado, tendo o vírus dentro de si, a chance de você contaminar alguém é de -1. Então, está mais do que provado que o isolamento, pelo menos ele freia a doença, a propagação dela. E é isso que a gente precisa, porque caso tenha um número de infectados muito maior do que a gente possa esperar, a chance desses infectados de ir para um hospital e precisar de uma UTI é de 30%. Então, o nosso sistema de saúde não consegue absorver uma quantia de gente que possa vir a ser contaminada e precisar de atendimento hospitalar, ainda mais de UTI. Daí você vê colapso do sistema de saúde em algumas capitais do Brasil e outras já anunciando um colapso na semana que vem. Então, é uma situação que não tem saída, uma vez que não tem remédio para esse vírus. A saída única, eu sei que é chato, que impede a economia de ir para frente, vai dar um outro problema lá no futuro, mas não tem outra saída. Os países que fizeram, foram disciplinados e rigorosos no isolamento, tiveram resultados positivos já mais do que provados. O ministro também defendeu uma regionalização das políticas de combate ao corona. Eu queria perguntar para o senhor, junto com essa pergunta, como é que o senhor avalia hoje, depois de ouvir o novo ministro da Saúde, que assumiu no último dia 17 de abril, salvo engano, como que o senhor avalia o que o Ministério está fazendo a partir de agora e o que o senhor acha dessa política especificamente de regionalização? Bom, primeiro que teve um lado muito positivo nessa equipe nova que assumiu.
eles tiveram o bom senso e o equilíbrio de manter grande parte da equipe anterior do ex-ministro Mandetta. Isso é muito importante porque dá sequência a um trabalho que já estava sendo realizado no meio dessa guerra. Em relação a essa questão de tratar regionalmente cada caso, eu acho que isso é mais que natural que aconteça. Por quê? A região lá norte, não tendo um surto fora da curva, ela tem que ser tratada de uma forma. Já a região aqui do meu estado, que está com a coisa organizada, graças a Deus, pessoal, com o número de infectados menor, o número de óbitos menor, não vai precisar ter o mesmo tipo de tratamento intenso, agressivo, que precisa ter lá em Manaus e em Macapá. Por exemplo, lá deve estar precisando de respirador, deve estar precisando de leite, pelo amor de Deus, para que possa arrumar uma vaga no hospital. Então, essa regionalização de atendimento, ela é algo que precisa ser acompanhado pela equipe técnica do Ministério, caso a caso. Agora, as medidas padrão, como isolamento social, uso de máscaras, evitar aglomerações, isso aí serve para todo mundo. Senador, o senhor falou da situação daqueles estados mais críticos e eu termino aqui nosso espaço com essa pergunta sobre telemedicina, já que eu abri contando, o senhor, como médico, liderou, inclusive, antes, já no ano passado, um conjunto de audiências públicas no Senado para discutir a regulamentação da telemedicina no Brasil. A gente vê agora a telemedicina provisoriamente aceita para ajudar nessa situação em que as pessoas não podem sair de casa ou não devem sair de casa para fazer consulta, e tem também a ajuda que um médico de um estado pode fazer para outro em situação de colapso. Isso abre a porta para a regulamentação da telemedicina de vez? É uma tecnologia que veio, então, para ficar? Com certeza. Assim como essa questão que nós estamos vivenciando de entrevistas à distância, de sessão à distância, de reuniões à distância, vai ser cada vez mais frequente. Isso é um caminho sem volta. A questão da telemedicina, ela é muito importante porque você consegue dar uma orientação, consegue analisar um caso e se preserva na questão de evitar uma eventual contaminação. Porque se você for ver nos países onde a epidemia já está numa curva descendente, a contaminação da mão de obra da saúde bate 40% a 60%. Tem lugar que bateu 40%, tem lugar que bateu 60%. Eu vejo por mim, quando eu fui internado, as pessoas todas que iam me fazer assistência, pegar a minha veia. Senador, eu vou pedir para o senhor repetir um pouquinho o que o senhor falou nesses países, porque aqui a gente teve uma dificuldade no nosso sinal, a gente perdeu um pouquinho do que o senhor falou. O senhor disse que a contaminação do pessoal de saúde é um exemplo nesse episódio. Então, é um exemplo porque tem determinados países que já estão com a curva descendente, ou seja, já superando essa questão, que 40% da mão de obra da saúde foi afetada. Tem lugares que 60% foi afetada. Então, vai de 40% a 60%. Ou seja, metade vai ser contaminado pelo Covid-19. Eu vejo por mim, quando eu fui internado, todo o cuidado que tiveram que ter para poder me fazer as medidas de pulso, pressão, temperatura, tirar o material para ver o exame de sangue, e isso sujeita quem está trabalhando nessa questão de se contaminar com o indivíduo que apresenta esse vírus. Então, essa é uma questão da telemedicina que acaba evitando, pelo menos, esse contato físico, de um exame físico, de um exame clínico. E nos lugares mais avançados do mundo, pelo que eu percebi nas audiências que a gente fez lá em outubro, e a gente nem ouvia falar nesse negócio de coronavírus, existem determinados países que os próprios aparelhos
já conectados no paciente, informam numa tela as questões dos exames laboratoriais que o médico poderia precisar ter naquele momento. Então, é uma coisa que não tem mais volta. Assim como veio o aparelho celular, essa telemedicina é algo que não tem mais volta. Vai se perpetuar. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos nesse programa que está chegando ao fim com o senador Nelsinho Trade, que é médico, e falou para a gente um pouco sobre a avaliação dele, das políticas que vêm sendo adotadas pelo Ministério da Saúde em relação ao combate à pandemia. O ministro da Saúde, Nelson Taites, esteve em audiência pública virtual no Senado para falar sobre isso. A você que nos acompanha de casa, mais uma vez, obrigada por estar com a gente e até a próxima.